Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Robson aqui falando. Então nós vamos hoje para mais uma aula nossa sobre estatística, né? Na aula passada a gente falou sobre as diferenças entre população e amostra. Hoje nós vamos falar sobre amostragem, tá? Então o que é amostragem? Definindo, né, a amostragem. É o processo de determinação de uma amostra, tá? E ela tem por finalidade fazer generalizações sem precisar examinar todos os elementos do grupo, tá bom? E visando sempre garantir o acaso na escolha. O que quer dizer tudo isso, tá? A gente falou o seguinte, que a amostra é uma parcela da população, né, de um todo. Então, mas eu não posso simplesmente escolher de fato alguns itens da amostra de forma subjetiva, vamos dizer assim, tá? Então, para isso existe a amostragem. Então, existem técnicas de amostragem, nós vamos ver algumas delas, mas cada uma das técnicas sempre visa escolher ao acaso, garantir o acaso na escolha, ou seja, de uma forma que não haja predisposição na escolha. Tá? Então, por exemplo, aqui, imagina que a gente tenha que definir, ou quer fazer uma pesquisa, né, sobre a intenção de voto da população brasileira. Então, a população é muito grande, né, e tal, e para isso eu preciso escolher uma parcela da população para que traga o máximo de acaso nessa escolha, ou seja, o máximo de informação necessária para a gente obter uma análise sobre isso. Então não posso simplesmente escolher uma parcela da população que é só de esquerda. Então com certeza, né, a pesquisa vai ficar meio direcionada para isso, ou só de direita e assim por diante, tá? Então o processo de amostragem, as técnicas de amostragem visam sempre, ou deveriam visar, o acaso na escolha. Então eu não posso, não é alguém que eu conheço que eu estou escolhendo para fazer isso, tá bom? Então isso é amostragem. E agora nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, depois a gente vai falar de alguns exercícios em outros vídeos, mas sobre as três principais técnicas de amostragem, tá bom? Então a primeira delas, amostragem casual ou amostragem aleatória simples, tá? Ela é equivalente a um sorteio lotérico, tá bom? Casual, né? A amostragem casual. Ela é equivalente ao sorteio lotérico. Então lembra daquela, né, um monte de bolinha dentro lá de um recipiente e tal, que a pessoa gira e cai uma bolinha lá e tal. Então imagina o seguinte, que a gente tem aí na nossa sala 40 alunos e eu vou numerar de 1 a 40 cada um desses alunos, né? E aí eu vou escolher, eu defini que a minha parcela, né, de amostra, o meu percentual de amostragem é de cerca de 10%, ou mais ou menos aí vai 4 ou 5 alunos. Vamos fechar com 5 alunos, tá bom? Então imagina o seguinte, eu vou numerar os alunos de 1 a 40, vou escolher 5, vou precisar escolher 5 de forma aleatória, eu não posso escolher aqueles que mais me agradam ou os que me desagradam, nada, tá? O processo de amostragem casual é justamente isso. Então eu vou numerar, botar todos eles num saquinho, chacoalhar e escolher os primeiros 5 que aparecerem, tá? Esse é o processo de amostragem aleatória simples ou amostragem casual. Ele é equivalente ao sorteio lotérico, tá bom? Essa é uma forma de se fazer, tá? Botar todos os números num saquinho ali e escolher os primeiros 5, tá? Ou mesmo as bolinhas lá, gira e as primeiras 5 que caírem, tá? Isso sim. Mas imagina que eu tenho que fazer isso com uma população muito grande, né? Então, sei lá, milhões de pessoas. Eu não vou fazer isso, eu não vou colocar milhões de números dentro de um saquinho e ficar tirando 100 mil números, né? Então, existem formas randômicas de fazer isso, eletrônicas, né? Então, tem no Excel, depois a gente vai ver isso, como gerar essa tabela, né, de números aleatórios. Tem tabelas prontas também, na maioria em todos os livros de estatísticas tem um. Inclusive, eu vou deixar um agora, vai aparecer daqui a pouco aí no vídeo. Enquanto eu falo, deve estar aparecendo agora, né, um modelinho de tabela, tá bom? Esse é o modelo de tabela. E aí nós vamos fazer alguns exercícios com esse modelo de tabela também, tá? E tem uma forma também de se fazer na calculadora científica, tal, tem uma função dela lá. Depois eu mostro isso para vocês, ok? Então tudo isso é para a gente... isso faz parte da amostragem casual ou da amostragem aleatória simples, tá bom? Nesse aspecto, cada unidade, né, cada pessoa ou cada unidade da pesquisa tem a mesma chance de ser escolhida, ela é aleatória. Por isso que eu falei no começo que ela é equivalente ao sorteio lotérico.
tá bom? Então essa é a amostragem casual ou a amostragem aleatória simples. Segundo tipo segunda técnica de amostragem, tá? A amostragem proporcional estratificada, tá bom? O que quer dizer isso? E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre a diferença entre a palavra extrato com S e a palavra extrato com X, tá? No nosso caso aqui é a amostragem proporcional estratificada com S, tá? A palavra mais comum que a gente vê de extrato, né, é a palavra com X, né? Ou seja, é extrato bancário, extrato de tomate, enfim. Essa palavra ela tem o sentido de algo que está sendo extraído, né? O extrato de tomate, ou algo que era do tomate, a gente tirou e virou um extrato. O extrato bancário, ou seja, de todas as movimentações bancárias eu extraí algumas, né? Então puxei um extrato. Válido também para a essência de perfume, né? O extrato da flor e assim por diante, tá? Então extrato com X tem a ver com algo que está sendo extraído. No nosso caso aqui, da amostragem proporcional estratificada, com S, quer dizer camadas. Então, extrato com S significa camadas ou faixas, tá? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Essa técnica de amostragem, ela tem por padrão dividir a população em subgrupos, né? Os chamados estratos, ou faixas, ou camadas, tá bom? E garante que cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de pertencer à amostra. Exemplo clássico disso aqui. Então, numa sala, nos mesmos 40 alunos ali, eu tenho, sei lá, por exemplo, né, 30 alunos são mulheres e 10 são homens, ok? Então, se eu quero uma amostra de 10% desses 40, ou seja, 4 ou os mesmos 5 alunos ali que a gente estava falando, proporcionalmente eu vou escolher mais mulheres do que homens, porque eu tenho na sala de aula mais mulheres do que homens, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos sobre isso, ok? E tem conta, tal, regrinha de 3, bem simples, mas isso garante o quê? Que cada parcela da população da amostra, que cada parcela da população estatística tenha a mesma chance de pertencer à amostra, né? Não seria justo eu fazer da forma casual, né? Aleatória simples, extrair uma amostra de 5 alunos que de repente poderiam ser 5 homens. Se na minha pesquisa eu entender que para mim é importante que as mulheres e homens tenham a mesma chance de responder, então eu não posso escolher aleatoriamente, né? Eu tenho que defender o seguinte, então eu posso até fazer, então eu vou escolher 3 mulheres e 2 homens, ok? Esse é um exemplo, tá, da amostragem proporcional estratificada. Tá bom? E aí, essa divisão, ela pode ser por, né, eu falei do exemplo de sexo, mas pode ser por idade, então uma faixa de até 20 anos, de 20 a 40 e assim por diante. Pode ser por classe social também, tá? Ou pode ser por região geográfica, então, olha, eu vou uma parcela do Nordeste com do Sul, então proporcionalmente eles têm que ter a mesma chance de fazer parte da amostra. Ok, gente? Então, próximo aí nós vamos falar sobre amostragem sistemática, ok? Bom, gente, então vamos lá. Vamos para a última técnica de amostragem, tá bom? Amostragem sistemática. Ou seja, a amostragem sistemática é quando todos os elementos da população já se encontram ordenados, tá? Então, por exemplo, o número de casas, né? Imagina que a gente tem que fazer uma pesquisa num bairro, por famílias, né, e tal, e a população seriam as casas, ok? E elas já se encontram ordenadas, então da casa 1, da rua 1 até o final da rua, então até a casa 1, 2, 3, 4, ou as próprias casas já possuem números, ok? Mas vamos ordenar as casas assim, de 1 até 10, até 20 e assim por diante, tá bom? Um outro exemplo de população também que a gente pode obter a amostragem sistemática é através sei lá, número de prédios, ok? Número de prédios num determinado bairro ou o número de apartamentos num determinado prédio, tá? Então, como que funciona a técnica de amostragem sistemática, tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui um prédio, né, que tenha 50 apartamentos, ok? Os apartamentos já estão lá, tá? Já estão ordenados, já tem número de 1 até 50. Então, a técnica de amostragem sistemática, ela vai pegar o seguinte, eu quero obter uma amostra de
de 10%, tá? Dessa população. E esses 10% representam 5 apartamentos. Como que eu vou escolher esses 5 apartamentos? Então, eu vou pegar os 50, que é a população total, dividido pelos 5, que é a minha amostra, eu vou obter um intervalo. Tá? Então, ou seja, 50 dividido por 5, eu vou ter um intervalo de 10. Tá? O que seriam esses 10? Esses 10 seriam o intervalo da sistematização. Vou explicar. Então, imagina que a gente faça essa conta, eu tenho 50 apartamentos, eu quero uma amostra de 5 apenas, né? E aí o primeiro número, esse primeiro número, o primeiro apartamento a ser escolhido, eu vou escolher de forma randômica, casual. Então, eu posso fazer um sorteio lá de 1 a 10 e escolher o primeiro, ok? Então, o primeiro apartamento vai ser o número 7, por exemplo, ok? E aí, o primeiro vai ser o 7. Qual é o meu intervalo que eu calculei, né? Que é a população dividida pela amostra. O intervalo é 10. Então, eu pego esse primeiro número, que é o apartamento 7, mais 10 dá o 17, mais 10, 27, e assim por diante. Então, eu vou pegar o 7, 17, 27, 37 e 47. Esses 5 apartamentos formam a minha amostra, né? Eu vou lá nesses apartamentos e fazer a pesquisa apenas nesses apartamentos. Isso é a técnica de amostragem sistemática, tá? E ela pode ser usada, né, nesse exemplo de apartamentos, número de casas, número de prédios, como a gente deu. Uma linha de produção também, então eu posso escolher que eu vou, a cada X produtos, eu vou recolher vou recolher uma amostra para fazer uma pesquisa, né? Então a cada 30 produtos eu vou lá, no produto 30 eu vou lá e retiro. Essa é uma amostra de uma linha de produção. Pode ser também cadastro de pacientes de um consultório médico, tá? Então que eles já estejam numerados lá, então eu faço essa mesma análise aqui. Então eu posso escolher o paciente 1, 11, 21 e assim por diante, tá? A amostragem sistemática é isso, ok? Então lembra o seguinte, gente, a amostragem ela sempre visa garantir o acaso na escolha, ou seja, a imparcialidade, tá? Porque sem isso a pesquisa não é satisfatória, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, fiquem com Deus, até a próxima aí, valeu gente!